Judy Garland spent her life singing about bluebirds, but she died without ever finding them. She was found dead on the bathroom floor early Sunday morning. There is a new star in the heavens, young, fresh, beautiful. Judy Garland foi uma das estrelas mais reconhecidas no mundo. Sua carreira atravessa gerações, de estrela mirim a superestrela. Do seu papel clássico em O Mágico de Oz, a sua performance influente em Nasce uma Estrela. Here's one of your all-time sweethearts, another command performance for that lovely sweater girl, Judy Garland. Judy Garland lota salas de cinema e de teatro com sua voz extraordinária. A voz da Judy penetrava direto na sua alma. Ela é conhecida por seu tremendo talento e também pelo seu estilo de vida turbulento e sua vida amorosa conturbada. Ela tá lá em cima no banheiro. Mas na manhã de 22 de junho de 1969, Judy Garland é encontrada morta na sua casa em Londres, com apenas 47 anos. A morte repentina de uma das mulheres mais famosas do planeta levanta rumores e especulações. There are reports of an overdose of drugs, but it is not confirmed. Agora, o patologista forense Dr. Michael Hunter está investigando a morte de um ícone de Hollywood. O relatório da autópsia diz que Judy Garland morreu de uma overdose de remédios controlados. Mas terá sido suicídio, um trágico acidente, ou será que houve algo mais misterioso que causou a morte dessa estrela de Hollywood? Autópsia de famosos. Judy Garland. O Dr. Michael Hunter é renomado patologista forense. Ele já realizou milhares de autópsias. É o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos e investiga mortes misteriosas há quase 20 anos. Estes são os documentos médicos relacionados à autópsia da Judy. Junto com outras informações que recolhi, eu espero separar os fatos das várias especulações e finalmente revelar o que realmente causou a morte da Judy Garland. – 15 de março de 1969, Londres, Inglaterra, 3 meses antes de sua morte. Judy Garland está casando com seu 5º marido, o músico e promotor Mickey Deans. Aparentemente, este parece ser o dia mais feliz de sua vida, mas seu sorriso esconde uma verdade sombria. Aos 46 anos, Judy está tentando reacender sua carreira, pois está sob pressão imensa por causa de dívidas. A amiga de longa data de Judy, Anne Edwards, está lá para segurar a sua mão. O casamento da Judy com o Mickey deve ter sido um dos piores dias da minha vida. Só tinha umas 20 pessoas e ela pegou a minha mão e disse: "Não me solta." Ela falava com os repórteres, comigo parada ao lado dela. Ela estava horrível. Ela não parecia bem. Foi uma cena terrível, terrível. Se fosse num filme, eles teriam cortado. A vida amorosa de Judy é conturbada e todos seus últimos 4 casamentos terminam em divórcio. Com o músico David Rose, com o diretor Vincent Minnelli, com seu empresário e produtor Sid Luft e com o ator Mark Hamill. Amigos e familiares acreditam que este casamento tem o mesmo destino. Até seus filhos, incluindo Liza Minnelli, não comparecem. Os filhos falavam com ela no telefone às vezes, mas ela não fazia parte do dia a dia deles mais. Ela ficou desapontada por eles não terem ido. Ela era muito maternal. Os filhos adoravam ela. Mas ela ficava devastada porque ela tinha uma vida que a afastava deles muitas vezes. Judy Garland nasce como Frances Baby Gum em 10 de junho de 1922 em Grand Rapids, Minnesota. Terceira filha dos artistas Ethel e Frank Gum, Judy estreia no palco com apenas 2 anos e meio durante uma apresentação de Natal. Ela tinha uma habilidade natural e, é claro, uma vontade de sempre atuar. Judy e suas irmãs são empresariadas por sua mãe, Ethel,
Em 1967, Judy é entrevistada por Barbara Walters, junto com 2 de seus filhos, Lorna e Joy Luft. My mother was truly a stage mother, a mean one, wasn't she? She was very jealous because she had absolutely no talent. She would sort of stand in the wings when I was a little girl, and if I didn't feel good, if I was sick to my tummy, she'd say, "You get out and sing, or I'll wrap you around the bedpost and break you off short." So I'd go out and sing. Quando ela tem apenas 13 anos, Louis B. Mayer, o chefão da MGM, escuta Judy cantar e imediatamente a contrata. Olhando as notícias e fotos da Judy nos primeiros dias na MGM, fica claro que ela sofreu algum procedimento estético. Ela estava no começo da adolescência quando fez uma rinoplastia não cirúrgica, ou seja, discos de borracha foram colocados dentro das narinas para mudar a aparência. A grande amiga de Judy, Annie Edwards, também está na MGM. Bom, tinha outras meninas em volta dela, como a Elizabeth Taylor e a Lana Turner. Todas elas eram jovens lindas na adolescência. Então ela ficou tremendamente complexada pelo resto da vida. Ela nunca se livrou disso. Se quiser destruir a confiança de alguém, é só dizer pra ela que ela não se encaixa. A Judy passava por isso desde sempre, desde o começo. Ela recebia uma mensagem do tipo: quer saber, você não é boa o bastante e precisamos te mudar. Quando ela era adolescente, há relatos de que sua cintura foi brutalmente espartilhada e que seus seios eram amarrados com fita. Ela também usava uma placa removível nos dentes. O pai de Judy faz o melhor para proteger a filha das pressões da atuação, mas pouco depois de ela entrar na MGM, ele falece. Eu acho que a Judy lamentou a morte do Frank pelo resto da vida. Ela nunca teve outra pessoa na vida que deu tanto amor e tanto carinho para ela. Sem o apoio do pai, sua mãe e o estúdio pressionam Judy sem piedade. O resultado é sua performance em O Mágico de Oz, aos 17 anos, que definiria sua carreira. Assim que ela fez O Mágico de Oz, a carreira dela teve uma reviravolta total. Ela virou uma grande estrela. Ela se tornou a Dorothy para todo mundo. Aos olhos de todos, a Judy Garland era uma estrela de Hollywood. Mas por trás de todo aquele estrelato, havia mais coisas acontecendo. Analisando os relatórios, vejo que a Judy estava perdendo cabelo no final da vida. Isso é uma indicação de que havia algo muito errado. Uma das explicações para a perda de cabelo é simplesmente o estresse. Maio de 1969. Cidade de Nova York, um mês antes da morte de Judy. Os viajantes finalmente chegaram. Podem entrar. Que ótimo! Como é que vão? Judy chega em Nova York com seu novo marido, Mickey Jeans. Endividados, eles não conseguem pagar o hotel. Então, um amigo deles, o músico Charles Cochran, oferece um quarto. Acho que ela estava com dificuldade para pagar as contas, para ser sincero. Ela estava basicamente dura naquela época. Então, vocês vieram fazer negócios aqui, é? Judy e Mickey estão torcendo para fechar negócio com uma rede de cinemas que levaria o nome dela. Ela não era mais a estrela que foi um dia. Ela se apresentava por $150 em pequenas boates. Judy, na verdade, ganhou mais de $10 milhões na sua carreira, por volta de $65 milhões a dinheiro de hoje. Mas ela não ficou com nada. Miss Judy Garland. Oh, my goodness. And her husband and producer, Mr. Sid Luft. Seu dinheiro foi sempre administrado pelas pessoas à sua volta, incluindo seu terceiro marido, Sid Luft. Ela me disse uma vez, eu nunca vou esquecer, eu quase choro quando lembro disso. O Sid é o dono de tudo que eu sou. Eu não posso nem morrer sem pedir permissão para ele. Ela tinha as contas e ele tinha o dinheiro. John Mayer foi namorado de Judy alguns anos antes de ela morrer. A Judy não queria mexer com dinheiro. Ela dizia que isso não era feminino. Ela deixava toda a negociação nas mãos de alguma figura masculina que negociaria por ela, e ela ficaria com o dinheiro.
Judy tenta não se preocupar com dinheiro, mas talvez tivesse dificuldade de lidar com outras áreas de sua vida também. Lendo o depoimento do patologista durante o inquérito, posso ver que há relatos de marcas nos pulsos da Judy. Então, será que a morte dela foi resultado de um suicídio? No geral, dizem que a Judy cometeu algo em torno de 25 a 30 tentativas de suicídio na vida. Algumas dessas supostas tentativas foram depois do nascimento de suas filhas Liza Minnelli e Lorna Luft, quando dizem que ela estava sofrendo de depressão pós-parto. Mas costumavam ser só cortes superficiais. Era mais um pedido de ajuda. Ela disse muitas vezes durante a vida que não tinha vontade de morrer. Ao analisar melhor o relatório do legista, eu constato que as marcas nos pulsos da Judy eram cortes cicatrizados. Ou seja, ela não morreu cortando os pulsos. Mas será que essas tentativas anteriores de suicídio são um indício do que realmente acabou matando a Judy Garland? Maio de 1969, cidade de Nova York, um mês antes da morte de Judy. Ela e Mickey se encontram com investidores na esperança de ter uma rede de cinemas com o nome dela. Endividados, eles estão desesperados para fechar esse negócio. Então Judy faz uma grande performance. Aperta minha mão, negócio fechado. O Dr. Hunter encontra algo nos registros de Judy que pode ter ajudado nessa performance. Analisando diversas notícias e depoimentos de pessoas que conheciam a Judy, fica claro que ela, durante um longo período, usou diversos remédios controlados. O mais significante deles foi a anfetamina, também conhecida como speed, rebite ou então bolinha. É um estimulante sintético. Ela aumenta a respiração e os batimentos. E o usuário costuma se sentir mais alerta, animado e confiante. Será que isso era um vício antigo ou só uma solução em curto prazo? Na MGM, Judy fez em torno de 30 filmes, às vezes trabalhando 18 horas por dia, 6 dias por semana. A fábrica da MGM lançava filme atrás de filme, atrás de filme. Desde Desfile de Páscoa e Idílio em Dó Ré Mi, a Agora Seremos Felizes. O estúdio tem uma técnica para manter seus atores trabalhando tanto. A Judy foi apresentada no começo a benzedrina, que era a anfetamina dada para ela e para o Mickey Rooney. Assim que eles chegavam no set, isso dava energia para eles não pararem. No final da adolescência, Judy está viciada em anfetaminas. Com apenas 19 anos de idade, ela desmaia no estúdio. Ao invés de pedirem repouso, os médicos prescrevem mais anfetaminas. Prescrever anfetaminas para uma pessoa após ela desmaiar de cansaço é uma grande irresponsabilidade. Isso pode causar muitos danos ao corpo e forçar um organismo já fatigado a trabalhar além do limite. Sua dependência sobe a cabeça quando Judy faz 26 anos. Durante as filmagens de Bonita e Valente, ela começa a se tornar cada vez mais instável. Ou ela não aparecia, ou ela aparecia e não saía do camarim. Ficava lá por muito, muito tempo. Ela deixava todo mundo esperando. Já vai! O estúdio demite Judy. Após 16 anos na família MGM, ela está por conta própria. E a sua dependência se intensifica. Posso ver que nesse momento da vida da Judy, ela não estava tomando apenas anfetaminas. Ela estava tomando um coquetel de diversos remédios controlados, incluindo tranquilizantes e analgésicos. Será que essa mistura de drogas acabou causando a morte dela?
Uma das minhas tentativas fracassadas de ajudar a Judy foi tentar controlar o consumo de remédios dela. Eu ficava com eles e ia dando conforme achava que ela precisava, mas ela começou a ficar ressentida. O vício de Judy se torna tão intenso que, em momentos de desespero, ela literalmente toma qualquer coisa. Junho de 1969, 2 semanas antes da morte de Judy. Ela está no apartamento do amigo Charles e seus remédios acabaram. Meu Deus do céu, eu lembro que eu tinha um cachorro que tinha problema de sarna. Então eu tinha vários remédios para a sarna. E eu acho que a Judy tomou alguns deles. Pelo depoimento de testemunhas, posso dizer que nas semanas que antecederam a morte dela, o vício da Judy em remédios estava a colocando em sério risco. Mais tarde, Judy se encontra no apartamento com Charles e as amigas Anita O'Day e Claire Hogan. Após um coquetel de remédios, ela fica imprevisível. Ela era volátil. Em um momento, ela era uma criatura charmosa, sexy e feminina. E em outro, ela virava a pior bruxa que você poderia encontrar na Terra. Charlie! O quê? Segura ela! Relaxa, ela tá bem. Ela Ela só tá dançando por causa da bebida. Anita se cansa do comportamento de Judy. Qual é? Senta aí. Ah, não! Meu Deus. De repente, Judy desmaia. Pois é. Espera. Ei! Judy! Judy, levanta! Levanta! Judy! Ela está totalmente desacordada e leva por volta de 6 horas para Claire e Charles conseguirem acordá-la. Ela ficou bem mexida com o que aconteceu. E ela falou, ai meu Deus. Acho que ninguém tinha percebido a seriedade do que estava acontecendo, ou alguma coisa teria sido feita, porque todos nós nos importávamos com ela. Os remédios na vida da Judy, de acordo com os relatos, eram tão presentes que eles se tornaram, eu acho, um dos maiores mecanismos de defesa dela. Era muito provável que ela visse os remédios e a automedicação como um jeito de fugir da dor, fugir do medo ou fugir de qualquer coisa que ela tivesse que enfrentar. Essa polifarmácia ou mistura de remédios pode ser muito perigosa e pode até ser fatal. Porém, na noite em que ela morreu, não havia anfetaminas, tranquilizantes ou analgésicos no organismo dela. Mas o fato dela ser tão dependente disso me traz outras preocupações. Além de serem usadas como estimulantes, as anfetaminas são usadas como supressores do apetite ou dietéticos. Eu não encontrei nenhum registro do peso pós-morte da Judy, mas estima-se que ela pesava algo em torno de 38 a 40 quilos. Com 1,49 m de altura, isso dá um índice de massa corporal de 17, o que significa que ela estava severamente abaixo do peso e talvez desnutrida. Isso me leva a outra pergunta. Será que a Judy tinha um distúrbio alimentar? Os problemas de Judy com seu peso começam quando ela entra para a MGM. Bom, o Louis B. Mayer disse, oh meu Deus, o que a gente vai fazer com ela? Ela é baixinha, roliça, sabe, meio gordinha. O estúdio já está dando anfetaminas para Judy ficar acordada. Mas esses mesmos remédios ajudam a suprimir seu apetite. Eles queriam que a Judy ficasse magra para as câmeras, ou seja, com 40, 43 quilos. E ninguém via mal nisso, ou os efeitos a longo prazo do que eles estavam fazendo. Além dos remédios, o estúdio monitora tudo o que Judy come. Todos podiam pegar hambúrgueres e batata frita e o que estivesse sendo servido no dia. E ela tinha que comer tipo uma canja. Além da canja, a dieta de Judy consiste em café preto, 4 maços de cigarro e remédios a cada 4 horas. O estúdio fica de olho em Judy para garantir que ela esteja seguindo o regime.
Uma dieta como essa claramente teve um grande impacto na saúde dela. Ela privava o corpo de receber nutrientes essenciais. Nas suas últimas semanas, o amigo de Judy, Charles, percebe algo incomum na sua alimentação. Ela pedia 3 milkshakes e engolia eles. E um bolo de chocolate, e depois não comia nada por vários dias. Pronto, aqui está. Bom apetite. Às vezes, se ela fosse disciplinada, ela comia peito de frango sem pele. Ela tinha plena consciência de que não queria ganhar peso de novo. Com a Judy Garland, nunca havia uma sensação de conforto do tipo: eu tô com fome, eu vou comer, eu tô cheia, eu vou parar. Ela tinha um relacionamento tão prejudicial não só com a comida, mas com o peso próprio. Se privar de uma dieta saudável deixaria a Judy mais fraca e menos propensa a lutar contra infecções ou mesmo estresse. Neste momento, não posso descartar que a dieta, assim como o peso dela, tenham contribuído para a morte da Judy. Junho de 1969, Londres, Inglaterra. Judy volta de Nova York e recebe uma ligação sobre o negócio. Ah, é? E o que ele disse? Eles decidiram não usar o nome da Judy na rede de cinemas. Acho que foi uma grande decepção, sem dúvida nenhuma. Tchau. – 18 de junho de 1969. 4 dias antes da morte de Judy. Apesar da notícia decepcionante, Judy e seu marido Mickey continuam com seus compromissos públicos. Eles são convidados pelos amigos Jack Trent e Tony Hatch para a grande inauguração de uma loja masculina em Londres. O drink do dia de Judy é vodka com abacaxi. Eu tenho aqui uma informação do médico da Judy referente a uma possível condição fatal. Ele relata que 8 anos antes de sua morte, a atriz estava sofrendo de cirrose. A cirrose é uma cicatrização do fígado causada por danos em longo prazo no órgão. O acúmulo de tecido cicatricial pode interferir com o fluxo de sangue no fígado e interromper seu funcionamento. Esse problema pode ser irreversível e fatal. A causa mais comum da cirrose é o abuso de álcool. Então, se a Judy estivesse abusando de bebidas e tomando remédios controlados, isso seria um coquetel fatal. Eu nunca a vi beber demais. Era só para fazer pose. Enquanto enxugávamos o copo e partíamos para o terceiro ou quarto, ela mal tinha terminado o primeiro. Na verdade, o relatório do legista indica não havia álcool no organismo da Judy quando ela morreu e nem efeitos claros de abuso em longo prazo. Então, se o álcool não causou o problema no fígado, a segunda causa mais comum da cirrose é a hepatite. Judy Garland is reported recovering today in a Hong Kong hospital from a mysterious illness. A doença misteriosa de Judy é hepatite. O vírus ataca o fígado. E foi relatado que o fígado da Judy estava 4 vezes do tamanho normal. A inflamação do fígado o impede de realizar funções vitais, como processar o sangue e filtrar toxinas, o que previne danos ao resto do corpo. A hepatite pode ter enfraquecido o organismo da Judy e, assim, colocado em risco outros órgãos. Singer came out of a coma after receiving oxygen and other emergency treatment, but she still couldn't speak. Disseram que ela ficaria semi-inválida. Foi o que falaram pra ela. E ela respondeu assim: bom, isso é só meio ruim. Os médicos falaram pra ela que ela provavelmente não voltaria a cantar. Contra todas as possibilidades, Judy encontra sua voz e faz uma das apresentações de mais sucesso da sua carreira no Carnegie Hall apenas um ano depois. Foi realmente sensacional. A voz dela estava ótima, a personalidade dela estava ótima. Todo mundo foi à loucura.
Embora Judy tivesse uma lesão clara no fígado por causa do seu episódio de hepatite, não há indícios na autópsia de uma fibrose em longo prazo ou cirrose. Então, acho que podemos descartar isso como uma possível causa da morte. Mas por causa da hepatite, assim como por causa do abuso de medicamentos, é provável que o fígado dela não estivesse em ótimas condições quando ela morreu. 19 de junho de 1969. Judy tem apenas mais 3 dias de vida. Ela e Mickey estão alugando uma pequena casa em Londres. Apesar de ter desmaiado recentemente em Nova York, Judy volta mais uma vez a tomar remédios controlados. Judy, o que foi? O Mickey me ligou e eu corri para lá. Judy. Ela tá respirando, mas... O Mickey não queria que eu chamasse os paramédicos. Chama uma ambulância agora. Eu não queria que vazasse que havia algo de errado com ela. Precisa chamar uma ambulância agora, senão eu vou chamar. Houve uma grande briga entre a gente naquela hora. Alô, eu preciso de uma ambulância, por favor. No fim, chamamos os paramédicos e eles foram lá cuidar dela, graças a Deus. Então, será que os desmaios de Judy são um sinal? Dr. Hunter descobre algo em sua autópsia que mostra que ela estava perigosamente perto do fim. A Judy tinha cicatrizes de tentar tirar a própria vida e tomava diversos remédios controlados. Eu achei outra coisa no relatório do legista que acredito que me deixa mais perto de conseguir determinar o que realmente matou a Judy Garland. 21 de junho de 1969, Londres, Inglaterra. Menos de 10 horas antes de sua morte. Após algumas semanas turbulentas, Judy e Mickey passam um dia relaxante juntos. No fim da tarde, Philip Robert, amigo americano de 29 anos de Mickey, faz uma visita a eles. Oi, Judy. Oi, tudo bom? Como é bom te ver. Eu vou deixar vocês Não precisa, pode ficar. Não, tá tudo bem, tudo bem. Judy dá uma desculpa e sobe para o quarto sem jantar. Mickey e Philip comem e conversam enquanto Judy se prepara para deitar. Há registros de que 2 frascos de barbitúricos foram encontrados no criado-mudo da Judy. Os barbitúricos funcionam deprimindo o sistema nervoso central, relaxando todo o corpo. Eles reduzem as funções normais do cérebro, criando um estado de embriaguez, similar aos efeitos do álcool. Os barbitúricos são sedativos tão fortes que são raramente prescritos hoje em dia. Eles são muito viciantes, é fácil ter uma overdose com eles e não há nenhuma margem para erros. Será que os barbitúricos eram outros dos muitos remédios em que a Judy era viciada? Judy é apresentada aos barbitúricos pela primeira vez na MGM. Eles tomavam tanta anfetamina que eles não conseguiam dormir. Então eles tinham que tomar um sonífero. Várias vezes ela trabalhava 14, 15, 16 horas por dia e ela dormia 2 ou 3 horas e voltava a trabalhar de novo. Eu acho que o estúdio não fazia ideia das consequências que isso poderia causar naquela época. Os efeitos prejudiciais desse ciclo do sono irregular continuam até a morte de Judy. A Judy às vezes te mantinha acordado 36 horas por dia. Você não conseguia dormir. Para te manter acordado, ela punha o rádio no volume máximo e deixava todas as luzes ligadas. 9 da noite. Judy toma alguns soníferos. Seu agente, Matthew West, liga para planejar o dia seguinte. Alô? Ah, oi, querido. Ele diz que ela parecia feliz e serena. 11h50 da noite. Ele foi embora? Mickey vai para a cama com a esposa. Esta é a última vez que ele verá Judy com vida. Boa noite.
A Judy era conhecida por tomar uns soníferos, acordar umas horas depois e tomar mais sem nem perceber o quanto ela estava tomando. Judy não consegue dormir. Entre meia-noite e 2 da manhã, ela toma mais Seconal, um tipo de sonífero, e levanta. Normalmente, qualquer um desses remédios teria feito qualquer um dormir. Mas com o tempo, a Judy desenvolveu uma tolerância a eles, o que significa que ela tinha que tomar mais para conseguir o mesmo efeito. Sabemos que tomar remédios para dormir e outros para acordar é extremamente perigoso. Não é surpresa que a privação do sono seja usada como técnica de tortura. A gente precisa disso. Na verdade, se não dormirmos o bastante, isso nos devasta emocional, cognitiva e fisicamente. Judy precisa usar o banheiro e segue pelo corredor até ele. Ela tranca a porta do banheiro. Ainda bem acordada, Judy toma mais um sonífero. Sozinha no banheiro, acredita-se que por volta das 2:30 da manhã, Judy cai no sono. Às 10h40 da manhã, 22 de junho de 1969. Mickey acorda com uma ligação de Charles Cochran, que quer falar com Judy. Alô? Mas ela não voltou do banheiro ainda. Espera só um segundinho. Judy? Mickey segue pelo corredor, mas a porta do banheiro está trancada e Judy não responde. Judy! Sem conseguir abrir a porta, Mickey sai pela janela e segue até a janela do banheiro. Ele vê Judy caída no vaso sanitário. Mickey tenta acordar Judy. Judy, acorda! Mas ela não responde. Ele a levanta. Ela está rígida e fria. E então parece dar um longo suspiro. Judy. Quando Mickey encontrou a Judy no banheiro, estava claro que o rigor mortis já havia começado. O rigor mortis é o enrijecimento dos músculos esqueléticos por causa de uma reação química que ocorre após a morte. O Mickey também ouviu a Judy dar um suspiro, o que na verdade é muito comum após a morte. São apenas gases que se acumularam e são liberados pelas vias aéreas. Além disso, sabemos que havia fluidos sanguíneos escorrendo de seu nariz e de sua boca. Sendo assim, em retrospecto, acho que está bem claro que ela morreu várias horas antes do Mickey a encontrar caída no banheiro. Ah, Judy. Mickey coloca Judy de volta no vaso sanitário. Ai, meu Deus. Ele corre para o andar de baixo e chama uma ambulância. 10h50 da manhã. Os paramédicos e a polícia chegam na casa. Vai, lá em cima, gente. Judy, tá me ouvindo? Eles checam seus sinais vitais. Judy, tá me ouvindo? Mas é tarde demais. Não há nada que eles possam fazer para salvar Judy. Por volta das 11 horas de 22 de junho de 1969, Judy Garland é declarada morta. Eu sinto muito. Sua esposa faleceu. Não. Eu sinto muito. Eu posso ir vê-la? Não. O mundo lamenta a terrível morte dessa artista lendária. Judy Garland was found dead on the bathroom floor early Sunday morning. There are reports of an overdose of drugs, but it is not confirmed. Eu a conhecia desde que ela tinha 4 anos e meio e eu gostava demais dela. Após a autópsia ser realizada, o corpo de Judy é levado para Nova York. Seu funeral acontece no dia 27 de junho de 1969. Ela era muito amada. Ela tinha uma voz para cantar, para se comunicar. Foi um luto nacional e internacional. A quantidade de fãs, de apoiadores e seguidores que ela conquistou ficou muito clara quando 22 mil pessoas se juntaram nas ruas de Nova York para prestar homenagem enquanto o caixão dela passava.
Então, será que a morte de Judy foi um suicídio que deu certo, uma overdose acidental de soníferos, ou ela escondia algum segredo sombrio? O relatório da autópsia indica que 4,9 miligramas de secobarbital, que é um barbitúrico, foram encontradas no sangue dela. Essa é uma quantidade muito alta. À primeira vista, parece que a morte da Judy foi devida a uma overdose de soníferos. Mas ela tomava esses remédios para dormir há décadas. Então, o que é que deu tão errado dessa vez? O secobarbital era um dos remédios mais comuns usados em suicídios nos Estados Unidos. Então, será que a Judy usou esse remédio com o intuito para tirar a própria vida? Ela estava num momento muito ruim da vida. Ela não tinha casa, ela estava dura, ela estava no seu momento mais baixo. E as pessoas assumiram que ela finalmente conseguiu tirar a própria vida. Mas é claro que sabemos que não era assim que ela via a vida. I wish people would stop talking about my comebacks and my unhappiness. Maybe it will distress a lot of people, but I've had an awfully nice life. I think it will surprise a lot of people who kind of like to think of you as a tragedy. You know, the poor little rich girl. Never rich, just poor. Sempre fizeram parecer que a vida dela era uma grande tragédia. Mas ela era feliz, era brincalhona e divertida, e ela tinha um senso de humor autodepreciativo que muita gente, na verdade, nem conhecia. Se a Judy tivesse a intenção de se matar, eu esperaria encontrar uma quantidade muito maior de remédios no seu estômago. Porém, nós sabemos que 4,9 miligramas de secobarbital foram encontrados no sangue, ao invés do estômago. Ou seja, está claro para mim que ela tomou diversas pequenas doses de secobarbital por um longo período, ao invés de uma grande dose de uma vez só. Sendo assim, eu não acredito que a Judy tenha tomado uma overdose com o objetivo de tirar a própria vida. Ela queria muito se recuperar, ela queria muito dar a volta por cima e se ver novamente como ela era. E estava trabalhando muito para isso. Então, se descartarmos suicídio, será que ela morreu de uma overdose acidental? A Judy estava acostumada a tomar barbitúricos por um longo período de tempo. Então, ela precisaria tomar uma quantidade muito maior para apenas conseguir dormir. Porém, é extremamente fácil ter uma overdose de barbitúricos. Apenas um comprimido a mais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Embora o Dr. Hunter acredite que uma overdose de barbitúricos tenha contribuído para a morte de Judy, ele também acredita que não foi a única coisa que a matou. Para mim, o segredo por trás da morte da Judy está na sua aparência física. O relatório mostra que a atriz estava muito magra, o cabelo estava caindo e seus dentes estavam apodrecendo, o que são sinais claros de desnutrição. A autópsia também afirma que ela estava desidratada e que seu estômago estava vazio. Isso, somado ao vício de longa data em anfetaminas, que às vezes são usadas como supressores de apetite, me faz questionar se a Judy não tinha um distúrbio alimentar bem sério. A Judy era muito reservada quando ela comia. Ela não gostava que os outros a vissem comendo quando ela comia, ou ela mal se alimentava, ou comia demais e não conseguia parar. Esses são sinais de um distúrbio alimentar. Pelos relatos que eu vi, é muito provável que ela tivesse bulimia. Talvez nunca tenha sido diagnosticada, mas claramente ela tinha um relacionamento muito prejudicial com a comida, assim como o seu corpo e a sua imagem corporal. Às vezes ela passava um dia e meio sem comida, sem comer. Ela basicamente vivia do estresse dela e não pensava em parar nem um segundo por algum motivo alheio, como se alimentar. O Dr. Hunter acredita ter encontrado um motivo da morte de Judy. O vício da Judy em remédios controlados estava sobrecarregando um organismo que já estava sob um estresse enorme de um possível distúrbio alimentar. O corpo dela estava sofrendo e lutando para sobreviver. Os órgãos vitais, especialmente o coração, estavam fracos e não aguentavam mais.
Quando a Judy tomou o secobarbital, na noite em que morreu, ele foi absorvido pela corrente sanguínea, diminuindo sua respiração. Isso fez com que seu coração batesse mais forte para bombear mais sangue pelo corpo. Seus níveis de oxigênio caíram e fluidos se acumularam nos pulmões, causando um edema pulmonar. Como resultado do edema, seus órgãos vitais, incluindo o cérebro e coração, ficaram sem oxigênio. Então a Judy ficou inconsciente e morreu. Eu não tenho dúvidas de que a overdose acidental de barbitúricos teve um papel-chave na morte da Judy. Mas anos sofrendo com distúrbio alimentar, combinados com um vício em remédios controlados, aumentaram o risco de uma parada respiratória e acabaram causando sua morte. Então, quando ela morreu, o corpo dela estava tão fraco e suscetível a qualquer excesso de medicamentos que ele basicamente não resistiu. A morte da Judy era inevitável. The great talent of our generation, Miss Judy Garland. A Judy Garland vai ser lembrada pelo legado maravilhoso que ela deixou pra gente. A música, os filmes. Ela era um grande ser humano. E foi isso que a transformou na grande estrela que ela era. Não havia ninguém como ela. Eu não conheço ninguém que seja tão divertida e calorosa como ela. Ela era a pessoa mais fascinante que você poderia conhecer em 1 milhão de anos. Um grande talento apenas como ser humano. E como ninguém no mundo que eu tive a oportunidade de conhecer. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.